Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 38, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes Jesus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que desta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Por um breve momento, oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar em Tua Palavra no dia de hoje. Eis aqui a leitura, Senhor. E logo em sequência estaremos meditando sobre essa rica palavra. Habilita-me, Senhor, para a pregação da Tua Palavra com fidelidade, para que não venha a ser eu, mas o Senhor a falar aos nossos corações, porque o que nós necessitamos realmente, ó Deus, é ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Então, ó Deus, ilumina o nosso coração para a compreensão, para que possamos de fato entendermos e colocarmos em prática o que o Senhor está nos direcionando. Esteja conosco, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É um texto conhecido. É um texto de uma passagem a qual Jesus ele ministrando a multidão em que o seguia, muitas pessoas, até porque grandes milagres ele tinha realizado. Multiplicação dos pães, a cura de um cego e tantos outros milagres estavam sendo realizados, sinais que Jesus estava dando de que realmente ele era o Messias. Só que essa multidão o seguia não porque ele era o Messias. Muitos o seguiam pelo que ele fazia. Muitos estavam seguindo pelos milagres, pelas bênçãos, por ver que vidas estavam sendo transformadas, estavam recebendo coisas, estavam recebendo mudanças. E então começaram a segui-lo para poder também, de alguma forma, receber algo da parte de Deus, através de Jesus Cristo. Então muitos o seguiam, e até mesmo o próprio Senhor Jesus perguntando aos seus discípulos, ele fala: quem dizem que sou? E aí, então Pedro, tomando a parte, ele dizia: alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é um mestre, mas nenhum deles diz que o Senhor é o Messias. E aí então, e vocês que estão andando comigo, que dizem que sou? Então o diagnóstico ele é dado, porque o Senhor ele já sabia que muitos estavam ali o seguindo, não porque ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, não pelo Salvador que ele é, mas simplesmente pelas mãos dele, por aquilo que ele podia fazer, pelas bênçãos que ele podia derramar, simplesmente por querer receber algo que não era aquilo que principalmente ele queria dar, a salvação, mas simplesmente pelos milagres que eles queriam receber. Diante disso, ele começa a falar sobre a crucificação, que ele iria padecer, iria sofrer na mão dos romanos, que ele iria realmente chegar a morrer. E aí então, o próprio Pedro, que antes tinha falado
Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o próprio Pedro que fala: não, de jeito nenhum, Senhor. E aí o Senhor repreende ele, dizendo: atrás de mim, Satanás, tu não conhece as coisas dos céus. O Senhor, ele começa a dar o diagnóstico primeiro aos seus discípulos sobre o que é esse discipulado, o que é esse andar com Deus, com Ele, esse caminho ao qual Ele abriu. É um caminho de sacrifício, é um caminho que não é fácil, realmente não, mas é um caminho mais incrível e maravilhoso que podemos seguir. Diante disso, o Senhor, ao ver que o próprio discípulo dele, ao não entender inicialmente o que ele estava querendo trazer, até porque foi induzido por Satanás, que tomou naquele momento para poder de alguma forma dizer: não, Jesus, você não deve ir à morte, você não deve morrer. Ele direciona agora a sua palavra à multidão, e nós vemos aí no versículo 34 que diz: então o Senhor Jesus, ele convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes o quê? Se alguém quer vir após mim. Ele dá a condição de quem quer seguir. O interessante é que ele chama a multidão, mesmo sabendo, após o diagnóstico dado por seu discípulo, que muitos ali não entendiam que ele era o Cristo ou Salvador, que muitos estavam seguindo simplesmente pelas bênçãos, pelos milagres, por aquilo que ele queria, que ele poderia realizar sobre a vida deles. Mas ele direciona essa palavra a todos: olha, se alguém quiser vir após mim. A grande tensão desse texto, irmãos, é entre encontrar prazer neste mundo à parte de Deus, ou encontrar Deus neste mundo e todo o nosso prazer nele. O discipulado é uma proposta oferecida a todos, indistintamente. Jesus, ao direcionar essa palavra, como direciona até os dias de hoje, nós vemos o Evangelho ser pregado, nós vemos a palavra de Deus ser anunciada. Só que muitas são, infelizmente, ainda as pessoas que não entenderam o sentido deste chamado. Este é um chamado, irmãos, para a morte. Este é um chamado para a renúncia do eu. Este é um chamado para abandono da vida que tínhamos antes. Eu quero iniciar fazendo esta seguinte pergunta a nós: você, eu, temos sido discípulos de Cristo? Porque nós podemos, irmãos, talvez passar tempos, anos dentro da igreja, ou seja, um tempo, e não sermos um discípulo. Como assim, irmão? O Senhor, ele está dizendo aqui a condição para o seu discípulo. E eu quero, irmãos, através dessa rápida exposição, que nós venhamos analisar se de fato temos sido discípulos de Cristo. Porque podemos fazer parte de uma instituição, membros, estarmos aqui na instituição, virmos aos domingos, aos cultos, só que ainda assim não sermos discípulos. Se de fato ainda no fim dessa exposição você falar: poxa, realmente eu tenho sido discípulo, glória a Deus, seja perseverante nessa jornada. Agora, se de fato no fim você avaliar através da exposição que ainda não tem sido, ou que tem falhado muito acerca deste discipulado, deste caminho de seguir a Cristo, a única resposta é arrependimento e volta novamente ao caminho. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós,
se não é que já estás reprovado. Então, irmãos, eu quero dar aqui, através dos versículos lidos, uma exposição a respeito deste chamado de Cristo ao seu discípulo. Ele direciona a multidão, só que poucos são o que andam segundo o que ele aqui está dizendo. Em primeiro lugar, o discipulado é um convite pessoal. Vejamos o versículo 4. Ele diz: se alguém quer, você vê que o chamado ele é esse. Como o pastor ele trouxe da escola bíblica dominical, não é eu ou você que possamos ali fazer com que a pessoa ela possa se render à força a Cristo. Não, ele direciona, se alguém quer. Ele dá esse chamado, tanto é algo para a multidão, como também pessoal, porque quando se trata disso, nós estamos falando sobre eu e você diante de Deus. É você que dá diante de Deus a sua vida, se você realmente vai seguir agora a Cristo ou não. Jesus começa com uma chamada condicional, se alguém quer. A soberania de Deus não violenta a vontade humana. Ou seja, responsabilidade minha ou sua seguir esse caminho. É preciso uma predisposição para seguir a Cristo. Jesus falou de 4 tipos de ouvintes. E nós vemos na parábola do semeador, onde ele diz que haviam-se os corações que ali estavam recebendo a semente, os corações endurecidos, os superficiais, os ocupados e os receptivos, aquele que recebeu a boa semente. A semente está sendo lançada, a palavra está nos direcionando ao único caminho, não existe vários, o único caminho é Cristo. O único caminho que nos leva ao relacionamento sincero e real com Deus é Cristo. Nós podemos viver a vida inteira achando andar com Cristo e talvez nós não estamos. Não é à toa que o Senhor mesmo disse, e Ele fala claramente no Sermão da Montanha: muitos naqueles dias dirão Senhor, Senhor, e Ele falará para trás de vós que praticais a iniquidade. Muitos irão dizer: Senhor, eu expulsei demônios, eu realizei grandes coisas em teu nome, Senhor. Ele para trás de mim, eu não vos conheço. Ou seja, não andou o caminho que Ele ali trouxe para que pudessem andar, o único caminho. Muitos querem apenas o glamour do Evangelho, mas não a cruz. Querem os milagres, mas não a renúncia. Querem prosperidade, a saúde, mas não o arrependimento. Querem muitos aquilo que pode apenas trazer uma certa alegria na terra e não as bem-aventuranças do céu. Então, o discipulado entende, o discipulado a respeito de que nós estamos diante de Deus, ao recebermos essa palavra, nós estamos entendendo, é algo pessoal, é comigo. Eu tenho responsabilidade diante de Deus ao entender qual é o caminho. E o caminho Ele mesmo está me dizendo. Agora, qual o caminho que eu vou seguir? É aquele pastor agora ele diz: eu coloco o caminho diante de vós, o da bênção, da maldição, qual você vai escolher? O segundo ponto do discipulado, ainda no versículo 4, é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Interessante, não é uma relação simplesmente com a instituição, porque muitos levantam a instituição lá no alto e deixam Cristo de lado. Só que aqui a relação com Jesus, irmãos. Por isso que ele diz: após mim. O discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Ser discípulo não é ser um admirador de Cristo, mas um seguidor. Um discípulo segue as pegadas de Cristo. Você vê, irmãos, que é algo muito além do que simplesmente eu falar:
em Cristo, mas é se de fato a minha vida está sendo governada por Cristo, por Sua palavra, por aquilo a qual Cristo está me desenvolvendo através da Sua palavra, ou seja, me direcionando. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, é seguir uma pessoa, é seguir Cristo para o caminho da morte. O vir após mim é um ligar-se a Cristo como seu discípulo, é andar segundo o caminho a qual Ele trilhou. E qual foi o caminho? O caminho da morte. Vamos lá. Terceiro ponto, irmãos, o discipulado é um convite para uma renúncia radical. Versículo 34 ele diz: negue-se a si mesmo. E o discipulado realmente é um convite, irmãos, para a renúncia radical, negar-se a si mesmo. Seguir a Jesus requer autonegação. Isso envolve, primeiro, mudar o centro de gravidade da visão concentrada no eu, para a completa adesão à vontade de Deus. É uma mudança. O coração, antes de Cristo ir e agir, estava centrado no eu, nas suas vontades, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, naquilo em que você desenvolvia para a sua vida. Agora, o encontro com Cristo, após esse chamado de vir após Ele, tem um novo sentido, uma nova trajetória, um novo caminho, novos sonhos, novos planos, onde envolve totalmente Cristo, não em partes de Cristo, não em último Cristo, não às vezes Cristo, mas totalmente Cristo sobre a vida. O discípulo de Cristo, ele nega a si mesmo. O quarto ponto, o discipulado é um convite para morrer. Ele fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E em Lucas, como ele gosta de detalhar mais, ele fala: tome cada dia a sua cruz. É algo diário, é algo contínuo. Tomar a cruz é abraçar a morte, é escolher a vereda do sacrifício. Jesus não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo de seus seguidores. Então, o que nós olhamos hoje em dia é, muitas vezes, venha do jeito que você está. Você não precisa mudar muita coisa, você só precisa acreditar. Deus, Ele ama você do jeito que você é. Isso é uma grande mentira, irmãos. Não é a nossa ação, as nossas práticas, aquilo que possamos fazer que nos gera a salvação, de forma alguma. Porque é Cristo quem recebe toda a honra, a glória, o louvor, e é por causa dele que somos salvos. Mas de fato, pastor, quando há salvação, existem frutos dessa salvação na vida do cristão. Amém. Da renúncia, do fazer morrer a velha criatura diariamente, até mesmo como o pastor trouxe na escola bíblica dominical, que é uma grande bênção. Nós dividimos essa vida com a velha e temos a responsabilidade de fazer morrer a velha vida. Lá em Colossenses, Paulo fala isso, que devemos nos vestir desta nova responsabilidade diante de Deus. Então vocês veem que este caminho é dado por quem? Por Jesus. É o próprio Senhor falando. O caminho que eu estou apresentando a vocês, ele disse, a multidão, é um caminho de morte. Aquele que quiser vir após mim, ele deve negar a si mesmo. Ele deve morrer, assim como eu vou morrer.
justamente está falando isso acerca da pessoa sacrificar o eu todos os dias. Essa cruz fala da disposição para a disposição para os prazeres e os deleites. É considerar-se morto para o pecado e andar com um atestado de óbito no bolso, pastor, para que todas as vezes, quando vir querer a sua vontade prevalecer, ou Satanás querer trazer a velha criatura novamente, você erguer o atestado de óbito e dizer: não, eu morri para essa velha criatura. Eu morri para isso. Paulo me fala isso aos Romanos, santos. Que nós não devemos dar lugar ao pecado, mas que nós devemos fazer morrer. Porque ele diz: você morreu para ficar. Último ponto, e eu quero aqui, irmãos, encerrar dizendo que o discipulado é um convite para uma caminhada diária com Cristo. Por isso que ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é algo sublime. Esse desafio nos é exigido todos os dias em nossas escolhas, decisões, propósitos, sonhos, realizações. Seguir a Cristo é imitá-lo, é fazer o que Ele faria em nosso lugar, é amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece, é viver a vida na sua perspectiva. Se você já ouviu aquele filme que diz, né, o que Jesus faria, nós devemos viver a vida com essa questão: o que Jesus faria? Mas eu não sou Jesus. Mas a palavra dele nos diz a sua boa e perfeita vontade de como nós devemos lidar com essa vida. Então ele nos dá a direção do que Jesus faria. Então, irmãos, que nós possamos então muito mais, durante esses tempos, analisarmos isso. Aí eu encerro novamente uma pergunta: você tem sido um discípulo de Cristo? Eu tenho sido um discípulo de Cristo? Amém? Se você tem sido, e glória a Deus por isso, siga perseverante. Agora, se você não tem, aqui está, irmãos, o dia de hoje, o dia chamado hoje, de se arrepender e voltar ao caminho, o único caminho que nos leva à vontade de Deus para as nossas vidas. Eis o dia, e chegará o tempo em que nós, renunciando essa vida, renunciando os deleites, iremos participar de algo muito maior do que possamos experimentar aqui na terra. A vida eterna com o nosso Deus. Para a glória dele. Que Deus nos abençoe.